Alô, amados e amadas, graça e paz da parte daquele que vive e que reina para todo sempre, nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue nos comprou, nos lavou, perdoando todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Por isso cremos na eterna doutrina da salvação eterna. Seja salvo uma vez, salvo para sempre. Desde já, quero aqui agradecer a Deus por mais este momento, como príncipe do Senhor, gravar este vídeo, dando continuidade ao que nós começamos a falar sobre a sã doutrina, filhos de Abraão, dízimos e ofertas. E desde já quero também agradecer a Deus por aqueles que já estão inscritos no canal. Continue deixando o like, fazendo comentários, que é muito importante que faça comentários de acordo com a vontade de Deus e sobre aquilo que Deus está nos revelando. E aqueles que ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam, deixe também o seu like, compartilhe o vídeo, faça comentários de acordo com o que Deus nos está revelando pela sua palavra. E desde já, queremos a Deus declarar cativo todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, destruindo toda fortaleza, anulando todo sofisma, altivez que se opõem, que se levantam contra o conhecimento e o estudo da palavra. Que Deus venha nos revelar, trazendo a sua palavra como maçãs de ouro em salva de prata. A palavra dita ao seu tempo. Desde já, quero fazer um breve comentário com relação ao que foi dito no tema anterior. O tema anterior fez uma pergunta, se o dízimo e oferta era da lei ou que era da graça. E a Bíblia respondeu que o dízimo e oferta vieram bem antes da lei. E o primeiro ofertante foi o justo Abel. E o primeiro dizimista foi o pai da fé, Abraão, do qual nós somos nele abençoados, diz a palavra. De modo que os da fé é que estão abençoados com o crente Abraão. E a palavra de Deus diz que quando alguns a Jesus disseram que não era escravo e eram filhos de Abraão, Jesus respondeu: se vocês são filhos de Abraão, então pratiquem as obras de Abraão. Então, nós como descendentes de Abraão, justificados no sangue de Cristo, nós temos que praticar as obras de Abraão e nesta obediência e obras de Abraão também está o dizimar e ofertar. Então, hoje eu quero, pela palavra, provar onde se paga dízimo ou entrega dízimo. O dízimo só pode ser pago e entregue na casa do Senhor. Ou seja, quem deve pagar dízimo e oferta? O cristão que tem uma congregação e nela congrega, dando aí despesas a tudo, como faz menção a palavra em Malaquias. Traguei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Ok? Então, não o dízimo, Deus não cobra dízimos e oferta de quem não congrega. Quem não congrega pratica ofertas, generosidades, doações, donativos. Ele colabora ou abençoa vidas de pessoas e principalmente homens e mulheres de Deus que estão em obras, que Deus preparou, que não são pastores, mas são pessoas que Deus levanta para proclamar a sua palavra. A estes
que não têm congregação, ou tendo a congregação, também podem ser movidos por Deus, não dar o dízimo a ninguém, porque o dízimo tem que ser entregue na casa do Senhor, mas sim podem ser movidos por Deus de forma generosa também abençoar vidas de pessoas que têm o compromisso com Deus e com a sua palavra. Então, o dízimo de oferta não pode ser negociado nem negligenciado, como foi com o povo de Israel em Malaquias, onde nós vamos hoje ter o texto básico, mostrando que o povo de Israel se tornou negligente, uma vez que o dízimo estava conectado, codificado com a lei mosaica. Então, o povo ali se tornou negligente e não queria dar os dízimos da forma justa como fez Abraão. E a história mostra que eles muitas das vezes davam oferta de dízimo defeituosos a Deus, cordeiros aleijados, cegos, doentes. Então, esta era a forma com que o povo de Israel, de forma negligente, queria dar dízimo. E muitos, nesta prática, deixaram de dar dízimo de oferta, e aí, não havendo a prática desta manifestação, da fidelidade de dizimista e ofertante na casa do Senhor, tem consequências. Tá? Tem consequências, assim como a palavra mostra. Deus não amaldiçoa, mas também essa pessoa não desfruta da sua herança que tem em Cristo como filho de Abraão. Então, o cuidado que nós temos de estarmos na sã doutrina, de nos guardar de ensinos errados com relação ao dízimo de oferta. O dízimo de oferta não me faz prosperar, eu já sou próspero. A palavra, nós vimos no tema anterior que Abraão, ele deu o dízimo de tudo aquilo que o Senhor já tinha entregado nas mãos dele. Não foi que ele deu o dízimo para Deus entregar, não, Deus primeiro entregou os seus inimigos, e diz a palavra que de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Gênesis 14 fala sobre isto na pessoa de Melquisedeque. Cristo ali, Deus ali estava manifestado em Melquisedeque, e ele veio com pão e vinho, pão, a provisão, vinho, a alegria, e declarou que Abraão já era abençoado. Bendito Abraão, diz assim a palavra, conforme nós estudamos no tema anterior. E nós vimos Abel justo, que foi o primeiro ofertante, dando a Deus as primícias. As primícias, ele diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, porque eram justas, eram de filhos de Deus. Então, nós vimos no tema anterior que Deus não recebe dízimo nem oferta de quem não é ainda convertido por salvo. E neste tema nós vamos ver quem deve pagar dízimo e aonde se paga dízimo. Ok? O dízimo só pode ser pago pelo dizimista e ofertante convertido a Cristo e que tem e congrega com alguém ou a família espiritual dele nesta congregação. Vamos lá? Diga aqui a palavra em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Diga assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, digo o Senhor, do que quer que eu não vos abri as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, a manifestação do dizimista e dos dízimos não é que eu e você dê alguma coisa para Deus. A palavra diz que retornamos para o Senhor daquilo que Ele nos tem abençoado com janelas dos céus abertas. Outro erro é que nos dias de hoje, as lideranças evangélicas ou protestantes têm ensinado o povo de Deus que o dízimo é a única forma de você prosperar. E com isto tem lutado muito Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que não é para a igreja. Aqui nós vemos que era um povo que estava em desobediência e negligência.
a igreja em Cristo, na sã doutrina, no ensino dos apóstolos, você não vai ver, principalmente nas epístolas de Paulo, o ensinamento com respeito a dízimo e oferta, porque o povo eleito de Deus, ensinado pela verdade, tenha o ensino do apóstolo que quem está em Cristo é descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. E a palavra diz que quem é filho de Abraão pratica as obras de Abraão. Então, você vai ver Paulo dizendo com a epístola que quanto a isto era desnecessário. Não havia necessidade, como hoje nós vemos muitos pastores de cima de altares, o tempo todo impondo, né, cobrando dízimo, oferta, até mesmo ameaçando com Malaquias 3:10. Não, Malaquias 3:10 não é para a igreja. A igreja em Cristo é a igreja descendente de Abraão, que pratica as obras de Abraão quando tem a sã doutrina. Não tendo a sã doutrina, vai ser realmente, muitas das vezes, persuadido de forma errada, muitas das vezes por pastores, que têm mais interesse no dízimo e na oferta do que no bem-estar das ovelhas, que a Bíblia chama de pastores ou líderes movidos por aparelhos. Então, estes são nas escrituras reprovados, mas os verdadeiros têm o posicionamento de Paulo e de todos os apóstolos que não perderam tempo ensinando. Eu estou aqui falando o que está escrito, para que nós não sejamos mais enganados pelo sistema de que nós, para dizimar ou abrir porta, ou nós, para prosperar ou ter portas abertas, temos que dizimar. E se nós não dizimar, Deus vai mandar os gafanhotos, vai mandar isso, vai mandar maldição. Não, não. O Pai não manda isso, como também não mandou. A parte, a verdade, o povo de Israel, no versículo 6 aqui de Malaquias 3:6, diz assim a palavra, olha, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então vai dizer no versículo que desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor do exército. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. Aí a palavra vem, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Na onde? Nos dízimos e nas ofertas. Diga aqui a palavra, ok? Então, o que havia? O povo de Israel estava fora da aliança. E Deus tem uma aliança, uma nova aliança com a sua igreja em Cristo. E esta aliança, diga a palavra, ela tem como o seio e a manifestação como descendência de Abraão. A palavra segura isso. E se somos descendentes de Abraão, temos que praticar. E o primeiro dizimista, antes da lei, foi Abraão. E ele deu de tudo o que Deus entregava a ele, os dízimos e ofertas. E aqui nós temos vindo e testificado com a palavra que dízimo e ofertas só é recebido por cristão quando ele está fazendo parte de uma congregação. Uma vez que ele não esteja ou não tem uma congregação, ele não é obrigado a pagar dízimo e oferta, porque ele não está dando despejo a nenhum lugar. Ele pode ser generoso de outras formas, que Deus vai educar a vida dele com aquilo que Deus o tem abençoado, diz a palavra. Então, nós vemos aqui que dízimo e oferta é para a casa do Senhor. Desculpe eu usar esta expressão, não é para a casa do pastor, é para a casa do Senhor, diz a palavra. Tá? Então, nós temos também a visão de Jacó, daquela escada, né? Onde teve aquele sonho, que antes de subir e descer, ele acordou, pegou uma pedra e disse, esta é a coluna da casa do Senhor. E de tudo que o Senhor me conceder, eu te darei o dízimo. Mais uma vez, fazendo menção à casa do Senhor. Diz assim em Gênesis, capítulo 28, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu
te darei o dízimo. Então, confirmando mais uma vez que o meu dízimo, ou seja, estando numa congregação, ele é recebido hoje por Cristo, porque ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nós vamos ver isso na palavra, e ele é quem recebe os dízimos, não é diretamente o pastor, não. Ele está entregando ali o pastor, mas sim, este pastor de fato está na sã doutrina, segundo os ensinamentos do apóstolo, é Cristo quem está recebendo, assim como Melquisedeque recebeu de Abraão os dízimos. Ok? Então, uma vez que nós temos uma congregação, nós damos lá de espelho, a casa do Pai. E aí, o Pai requer de nós que nós retornemos para Ele dízimo de oferta, para que haja mantimento na casa do Senhor. Tá? E a vida do pastor, que é líder desta congregação, ele também é descendente de Abraão. Olha, ele tem uma porção melhor, vamos dizer assim, do que o sacerdote levítico, né? Ele tem direitos também a participar dessa bênção que a palavra diz que os céus, a janela dos céus está aberta e recai sobre ele bênçãos sem medida. E diz que deste pastor que vive do altar, ele não paga dízimo, não tem que pagar dízimo. Assim como o sacerdote Levi não pagava dízimo porque ele havia pagado na pessoa de Abraão. Então, mostra bem claro que tem aqueles que vivem do altar. Estes não pagam dízimo, tá? Eles podem ser generosos praticando obras de justiça, né? Com donativos, ofertas, doações, né? Isto eles podem praticar, mas que eles vivem do altar, a palavra diz que eles estão isentos de dar o dízimo e oferta, ok? Eles praticam obras de generosidade, não como dizimista e ofertante. Dizimista e ofertante é todos os que se alimentam do que o altar ensina espiritualmente, ok? E deve estes também abençoar estes à medida em que Deus mande abençoar. Não para ter vida esbranjante, vamos dizer assim, né? Não enriquecer tendo alívio sobrecarregando o povo. Não, não. A palavra mostra bem claro que há uma igualdade entre todos. Está no tema e a gente vamos caminhando e nós vamos falar sobre isso. Então, a palavra deixou bem claro, tanto em Malaquias, que quem paga dízimo é quem está congregando, quem está na casa do Senhor. E Jacó aqui afirmou que dízimo é para a casa do Senhor. A pedra que ele erigiu, coluna da casa do Senhor. E de tudo que o Senhor me conceder, eu te darei o dízimo. A 10ª parte destinada à casa do Pai, pelos filhos de Abraão. Aqui já era o neto de Abraão, Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de Abraão. E todos que vêm da descendência de Abraão, espiritualmente, têm que praticar esta obra, diz a palavra. Pratique as obras de Abraão, disse Cristo. E quando nós dizimamos e ofertamos na casa do Pai, é o pastor que recebe? A gente vendo, né? Ele recebendo, sim. Mas espiritualmente, quem recebe é Cristo. Cristo, na manifestação de sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, recebe os dízimos de oferta da sua igreja. Tá? Diga aqui a palavra em Hebreus capítulo 7, no versículo 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor, tá vendo, Jesus Cristo, procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E é isto ainda muito mais evidente quando a semelhança de quem?
Melquisedeque se levanta outro sacerdote, falando de Cristo, constituído não conforme a lei de mandamentos carnais, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? Então, quando nós dizimamos e ofertando na casa do Pai, quem está recebendo verdadeiramente dízimo de ofertas. Não digo pessoas que estão aí dando tudo. Em alguns lugares, dê tudo, as pessoas estão dando tudo por avareza, querendo, né, barganhar com Deus, querendo enriquecer, não. Os verdadeiros dizimistas, descendentes de Abraão, conforme ensinei no último tema, eles já são ricos em Cristo, eles têm sementes para semear, porque Deus dá. Abraão dizimou do que Deus já tinha dado, e o cristão dizima do que Deus tem manifestado. Nós vamos ver isso no tema, quando Paulo ensina como se deve dizimar, ofertar, colaborar, doar, né? É isto que nós vamos ver no decorrer dos temas que nós estamos estudando aqui em nome de Jesus Cristo. Então a palavra diz que Melquisedeque, que apareceu a Abraão com pão e vinho, Abraão de tudo lhe deu disso. Agora se levantou outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, semelhante a ele. Cristo é Deus. E quando nós, descendentes de Abraão, como Abraão, pagou dízimo a Melquisedeque, quando nós devolvemos a Deus parte do que ele nos abençoa, que é o dízimo, é Cristo quem recebe, e Cristo continua abençoando, como diz lá o livro de Malaquias, janelas do céu abertas, bênçãos sem medidas, as nações chamando nós de benditos, porque a palavra de Deus diz que em Abraão seriam benditas as famílias da terra, se referindo à descendência de Abraão. Então, nós temos visto na palavra do Pai a confirmação. Quem paga disso? Eleitos, predestinados, escolhidos desde antes da fundação do mundo, em Cristo hoje, alcançado pelo verdadeiro evangelho, essa doutrina. Dízimo de ofertas não pode ser negociado nem negligenciado. Eu não posso entregar meu dízimo, eu congregando nesta congregação, levar meu dízimo a outra congregação. Eu posso ser movido por Deus a abençoar de outra forma, como oferta ou donativos. Isso eu posso fazer. Mas dízimo de ofertas só pode ser praticado na congregação que Deus escolheu para que nós congreguemos. É onde nós damos despesa e ali nós contribuímos com os nossos dízimos de ofertas, testemunhando e vivendo a prosperidade dos filhos de Abraão. Então, no próximo tema, eu quero falar a respeito da generosidade. Depois, vamos dar continuidade, contentamento, e nós vamos caminhando neste tema tão maravilhoso que o sistema enfermo deturpou e instalou uma falsa doutrina, a teologia da prosperidade segundo o trono, porque existe uma teologia de prosperidade segundo Cristo, segundo os seus apóstolos. Quanto a mais, continue orando pela minha vida, para que Deus continue me usando como seu príncipe para ousadamente falar a sua palavra, crendo e vendo o poder de Deus se manifestando na minha vida, que creio, e na vida daqueles que estão ouvindo o que Deus, por meu intermédio, está falando. Quanto a mais, a todos, graça e paz.